Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos fazer o estudo do Salmo 22. Primeiramente eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos fazer uma interpretação, deste salmo, que é um salmo messiânico. Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, cujo título é Sofrimentos e Esperanças do Justo. Do mestre de canto sobre a corça da manhã, salmo de Davi. Meu poderoso, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu poderoso, eu grito de dia e não me respondes. De noite eu nunca tenho descanso. E tu és o santo, o Kadosh, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti. Confiavam e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se a Yahua, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama, pois és tu quem me tirou do ventre e me confiou aos peitos de minha mãe. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas, tu és o meu poderoso desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercaram-me touros numerosos, touros fortes de Baxã me rodeiam. Escancaram a sua boca contra mim, como leão que dilacera e ruge. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Seco está meu paladar como um caco e minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram sortes. Tu, porém, Yahua, não fiques longe, força minha, vem socorrer-me depressa. Salva a minha vida da espada, o meu único ser, da pata do cão. Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo, minha pobre vida. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis a Yahua, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Iacov. Temei-o, descendência toda de Israel, sim. Pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou a sua face, mas ouviu-o quando a ele gritou. De ti vem o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão a Yahua aqueles que o buscam. Que vosso coração viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Yahua. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, pois a Yahua pertence à realeza, ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão, perante ele se curvarão todos os que descem ao pó, e por quem não vive mais. Sua descendência o servirá e anunciará o Senhor à geração que virá, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Ele a realizou. Bom, este salmo, então, como eu já falei, ele é um salmo messiânico, tá? E a gente vai ver do verso 1 até o verso 22, vai contar os sofrimentos do Mashiach. A partir do verso 23 em diante, aí vai dar glórias, glorificar ao Pai. Eu vou ler alguns versículos, que estão de acordo, com o Salmo 22. Primeiramente ali, quando ele diz, meu poderoso, por que me abandonaste? Nesta parte, nós temos justamente lá no livro de Matitiahu, Matitiahu 27, no 46.
Lá pela hora nona, Yahushua deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, poderoso meu, por que me abandonaste? E é justamente esse aqui é o tema do nosso estudo do Salmo, tá? Isso às vezes a gente fica, né, pensando, por quê? Por que que ele disse isso? Por que que Yahushua falou que o pai, né, abandonou a ele, tá? E realmente naquele momento, sim, Yahweh teve que se afastar, né, do Todo-Poderoso. E por que, irmãos? Por que que teve que isso acontecer? Nós sabemos, tá, que o nosso Mashiach, Yahushua ou Yahshua, ele é um homem que ele representa aquele cordeiro, né, que foi levado a sacrifício, era levado em sacrifício no tabernáculo, só que aqui é o cordeiro de Yah, que tira o pecado do mundo. Então, sempre foi, né, um homem perfeito, um cordeiro perfeito. Os animais para os sacrifícios, eles tinham que ser perfeitos, irmãos. Eles não podiam ter nenhum tipo de deformidades, de alterações no seu corpo. Não, eles tinham que ser perfeitos. E Yahushua foi esse cordeiro, né, entre aspas, perfeito, que foi dado em sacrifício. Então, com isso, eu quero dizer que Yahushua era um homem sem pecado, totalmente kadosh, sem pecado. Vamos ver lá no livro de 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca, tá? Então, essa é a primeira característica, né, do nosso Mashiach. É um homem sem pecado, tá? Depois, em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conhecera o pecado, o poderoso o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Yahweh, tá? Então aqui está explicando, ele, apesar de ser um homem que não conheceu o pecado, ele teve que se tornar, por causa de nós, tá? Um pecador. Não que ele cometeu pecado, mas os nossos pecados vieram sobre ele. Gálatas 3:13. Cristo, ou Mashiach, né, nos remiu da maldição da Torá, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Então, ser suspenso no madeiro era uma maldição, tá? Era realmente uma maldição. Mas ele se fez em nosso lugar, era nós que estávamos para ter que estar pregados naquele madeiro. Mas ele se fez maldição por nós, tá? Então, tudo isso ele fez por nós. Isaías 59. Vamos ler. Salmo de penitência. Não, a mão de Yahweh não é muito curta para salvar, nem o seu ouvido tão duro que não possa ouvir, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você acha que o Todo-Poderoso não poderia ter salvado o Mashiach? Poderia, mas ali era um momento extremamente necessário. Aquele momento, ele tinha que acontecer, irmãos, tá? Então, foi necessário.
Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso poderoso. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir. Então, sobre o Mashiach, vocês têm que pensar assim, ó, se colocar na situação, tá? O Mashiach é uma pessoa totalmente kadosh, tá? Mas sobre ele veio os pecados de toda a humanidade. Vocês fazem noção do que isso significa, irmãos? Porque não basta fazer uma oração, irmãos, e dizer em nome de Yahshua HaMashiach. Tá? Nós temos que conhecer o nosso Mashiach. Nós temos que reconhecer, não só conhecer, mas reconhecer o nosso Mashiach. Nós temos que compreender o sacrifício que ele fez naquele madeiro. Irmãos, é algo imensurável. Nenhum de nós, meros mortais, poderia ou conseguiria nem ao menos chegar ao madeiro, porque nós já teríamos sucumbido muito antes nas aflições que ele passou antes do madeiro, tá? Ele passou muitas aflições, muitas torturas, ele foi muito torturado. Nenhum homem, nenhum ser humano mortal teria conseguido chegar até o madeiro, porque teria morrido antes, irmãos. Tá? Então, não basta, irmãos, hoje eu vejo assim, no sistema religioso, as pessoas, elas conhecem ao Mashiach, tá? Mas acabam por menosprezar ao Pai, né? Elas acabam por colocar o Mashiach acima do Pai, menosprezam o Pai. E as pessoas que recebem a revelação da Torá, né? A maioria das vezes no judaísmo nazareno acontece o contrário, irmãos, né? A gente entende que o Pai é sobre tudo, sobre todos, mas às vezes a gente esquece, né, de continuar a conhecer o Mashiach, tá? E colocamos assim só como meramente como que eu vou usar a expressão? Algo formal, né? Colocar o nome dele no final de uma oração. E acabamos, né, por negligenciar o seu sacrifício, tá? Então, nós temos que ter o equilíbrio das coisas, irmãos. Nem tanto lá, nem tanto cá, tá? O equilíbrio sempre é o ideal. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Então, ali, vamos continuar o nosso raciocínio. O Mashiach ali no madeiro. O pecado de toda a humanidade veio sobre ele. Agora, você imagine todos os pecados que você conhece e mais aqueles pecados que a gente nem ao menos conhece, tá? Vamos citar alguns. Pecado de adultério, fornicação, pecado da mentira, do roubo. Olha, irmãos, todo que é tipo, o homossexualismo, todo tipo de pecado que você imaginar, tá? Veio sobre o Mashiach. Veio sobre ele. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Nesse capítulo aqui de Isaías 59. Aqui está dizendo que a mão de Yahweh, ela não é curta para salvar, nem o seu ouvido é duro que não possa ouvir. Mas por que muitas vezes ele não pode salvar e não pode ouvir? Por causa dos pecados, irmãos. O pecado, ele faz as vossas iniquidades, né, que nada mais é do que a desobediência à Torá, tá? Porque a Torá, ela nos diz o que é o pecado, ok? A Torá nada mais é do que um manual de vida, na qual lá está listado tudo aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então, por isso que não é lei, é instrução,
tá? Então é um manual de instrução de vida. Então ali está ditado tudo o que é pecado. Então quando eu peco, eu estou transgredindo a Torá, eu estou desobedecendo a Torá. Então isso é pecado, irmãos, isso é pecado. Então isso tudo veio sobre o Mashiach, irmãos. E isso fez com que Yahweh Tsevaot, né, Yud-He Vav-He, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, não pudesse salvar, não pudesse ouvir ao Mashiach. Porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre o Mashiach. Então ele teve que se afastar, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas, irmãos. Onde habita o pecado, onde habita a iniquidade, o Todo-Poderoso não pode, não consegue chegar. Ele não pode chegar, porque ele não tem comunhão com isso. Então ele se obrigou neste momento a se afastar do seu filho unigênito, que não quer dizer que é filho único, porque nós somos filhos de Iá. Então o Mashiach não foi filho único, tá? Nós somos filhos também. Ele foi o único do gênero, o único que pôde fazer todas essas coisas, porque ele foi o único que se teve os atributos, né, de santidade para que pudesse vir e morrer naquele madeiro por nós, tá? Então, por isso que ele é unigênito, o único do gênero, né? Tanto é que lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui para ler para vocês. Então, irmão, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, vou ler para vocês. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Arudá, de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados por toda a terra. Então, irmãos, é nesse sentido que eu digo para vocês que o Mashiach ele é o unigênito, porque ele foi o único achado, né, digno de estar ali, né, como morrendo, né, por nós, pelos nossos pecados, ok? Então, vamos continuar aqui no Salmo 22. Eu creio que vocês entenderam, então, o motivo pela qual, né, que o Mashiach ele disse essa palavra, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Poderoso meu, por que me abandonaste? Foi por causa dos pecados, dos nossos pecados que estavam sobre ele, que obrigam ao Todo-Poderoso, né, de se afastar. Por causa que não há comunhão, irmãos, ok? Sabemos então, né, que a morte de Yahushua ela foi substitutiva, tá? Era para nós estarmos ali, era nós que merecíamos aquele madeiro e não o nosso Mashiach, o nosso irmão. Não era ele que merecia, era nós que merecíamos. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Yahweh é a vida eterna no Mashiach, Yahushua, nosso Adon, nosso Senhor.
tá? Então, o salário do pecado, irmãos, né? Porque a gente sabe que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Yahweh. Isso eu já expliquei em vários vídeos sobre isso, tá? Então, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos destinados à morte eterna, tá? E o sacrifício do Mashiach nos trouxe essa redenção, essa vida eterna, tá? Através desse sacrifício. Então, basicamente, irmãos, em suma, né? Em suma, deste Salmo 22, que eu gostaria que vocês entendessem, é com relação, então, ao porquê. Qual o motivo, né, que o Mashiach teria dito essas palavras? Meu poderoso, por que me abandonaste? Tá? Pelos pecados, então. É importante, irmãos, é importante que a gente não esqueça disso. Isso tem que estar na nossa mente desde que a gente acorda até que a gente vai dormir, irmãos. Porque não é pouca coisa. Não é uma coisa banal, não. Foi um sacrifício muito profundo, um sacrifício de amor do nosso irmão. O Salmo 22 mesmo diz aqui no verso 23, vamos ver. Eu vejo que tem muita confusão no sistema religioso, tá? Tem gente chamando Yahushua de pai. Yahushua não é nosso pai. Isso que tem que ser organizado na cabeça das pessoas. Existe uma hierarquia no céu, irmãos. Não é como a trindade, né, do sistema religioso, porque a trindade, eles colocam um triângulo e cada uma das pessoas da trindade numa ponta do triângulo. O que isso quer dizer? Que todas têm a mesma importância, todas estão no mesmo nível, todas ao mesmo tempo são a mesma coisa. Não é assim. Nós temos uma família celestial, na qual o Pai, já fala, né? Se você trouxer para a família carnal, humana aqui, o pai, ele é o cabeça dessa família. Ele é quem governa sobre essa família. A mesma coisa no céu, irmãos. Yud-He Vav-He, Yahweh Tsevaot, o nosso Abba, nosso Abi, ele é e está acima, né, nessa família celestial. Depois nós temos a figura da mãe, que é a Ruach HaKodesh, e nós temos o filho, esse unigênito, né, que foi digno de morrer no madeiro e abrir, né, os selos, tá? Então, Yahushua não é pai, ele é filho, assim como nós somos filhos do Todo-Poderoso. Então, se nós somos filhos e Yahushua é filho, então nós somos irmãos. Essa confusão tem que acabar. Olha como é que Yahushua diz aqui. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Alguns podem dizer, mas aqui não é Yahushua falando, é Davi. Aqui é um salmo messiânico, irmãos. Você leva para os dois lados. Yahushua é Davi. É os dois lados, tá? Porque aqui está falando basicamente, como eu falei, do verso 1 até o verso 22 fala dos sofrimentos do Mashiach. Do 23 até o 30, né? 32, ele vai dar glórias, né? Vai glorificar ao Pai. Entendeu? Então, ele é o nosso irmão e ele diz isso, eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Na oração sacerdotal de Yahushua, também ele faz essa oração, né? Falando, Pai, eu te exaltei, eu te glorifiquei. Vamos ver aqui. Olha como ele se refere à oração dele. Oração de Yahushua. Assim falou Yahushua e erguendo os olhos ao céu disse, Pai,
Gente, eu penso que quem não lê as Sagradas Escrituras vai chamar Yahushua de pai. Porque que confusão é essa que, vamos supor, eu vou fazer a minha oração, mas eu estou orando para mim mesmo. Isso é uma grande confusão. E o reino dos céus, ele não é um reino de confusão. Ele é um reino de organização. Ele é um reino de equilíbrio. Ao contrário de outros reinos, né? Que não são, por exemplo, o reino das trevas é totalmente uma confusão, irmãos, tá? Mas o reino dos céus, ele é um reino de hierarquias, é um reino de organização. Então, Pai, chegou a hora, glorifica o quê? O teu filho. Olha como que ele diz isso, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único poderoso verdadeiro, e aquele que enviaste, o Mashiach Yahushua. O próprio Mashiach está fazendo essa oração. Ele sabe, ele conhece essa hierarquia celestial. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra. Como que alguém vai glorificar a si próprio, irmãos? Existe, sim, o nosso arqui-inimigo, ele glorifica a si próprio. Mas aqui não, Yahushua glorifica ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Olha só, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Ele morreu naquele madeiro. Ele veio, ele proclamou a salvação, ele proclamou as palavras, né, a Davar. Ele proclamou. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti. Como que alguém está junto de si mesmo, irmãos? Isso não é muito estranho. Antes que o mundo existisse. Então, aqui já fala da pré-existência, né, do Mashiach, né? Para quem não acredita na pré-existência, aqui está, ó. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu amor aos homens que do mundo me deste, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Ele não disse que saí de junto de mim. Olha como isso é muito estranho, como que as pessoas podem pensar uma coisa dessa, irmãos. Que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Então, aqui ele está dando muito claramente a dizer que as palavras que ele trouxe, que ele derramou em profusão aqui na terra, foram palavras dadas pelo Pai. Ele simplesmente veio aqui para proclamar essas palavras. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Aqui, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, não quer dizer que eles sejam uma única pessoa, irmãos. Está dizendo que é uma família. Eu não sei como que é a tua família. Talvez eu não tive uma base familiar boa. Era muita briga, muita discussão. Mas o minimamente de compartilhamento existia. Tá? Então, isso que a gente tem que entender. Numa família existe compartilhamento. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo e eu volto a ti. Eu volto a ti. Pai Santo,
Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do quê? Do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, né? Nós não somos deste mundo, irmãos. Eu sei que talvez esteja fugindo um pouco, né, do estudo do Salmo 22, mas é importante que se diga isso. Nós não somos aqui deste mundo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, então não se preocupe com as coisas deste mundo. Esse aqui não é um reino para a habitação dos Kadoshim, das Kadoshô, dos santos, das santas. Não é. Nós vamos embora daqui. Nós estamos aqui num exílio. Isso aqui é um exílio para nós, irmãos. Assim como o povo de Judá, de Israel, foi exilado para a Babilônia, aqui é uma Babilônia para nós. Mas vai chegar o momento que nós vamos retornar para Jerusalém. Amém? Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Então, o crer no Mashiach Yeshua é essência, irmãos, porque foi ele sobre ele que veio os pecados de toda a humanidade. Ele foi o unigênito, o único digno de receber todos esses pecados. E, se você pensar, isso não tem nada de digno. A atitude dele foi altamente digna, porque ele era Kadosh. E ele se dispôs a receber esses pecados e morrer por nós. Isso é uma atitude extremamente digna. A fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Isso não quer dizer que seja uma pessoa só, tá? Isso quer dizer unidade não de uma pessoa ser um. O pai e o filho serem uma pessoa, é unidade de pensamento, de caráter, de família, irmãos. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Nós somos o Mashiach? Nós somos o Mashiach, irmãos? Não, nós não somos o Mashiach. Nós somos os irmãos do Mashiach, nós somos filhos de Yahweh. Nós somos Yahweh? Não, nós não somos Yahweh. Então, não é uma coisa só, é uma família. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pré-existente o nosso Mashiach, como nós também fomos pré-existentes. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconheceram que tu me enviaste. E eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Irmãos, é muito claro, então, não vamos fazer essa confusão e vamos compreender esse sacrifício tão profundo, irmãos. Tão profundo, eu falei já no Salmo 21, o estudo do Salmo 21, que nós temos que reconhecer esse sacrifício, né, que foi feito, nós temos que ter essa gratidão todos os dias da nossa vida, né, porque não foi pouca coisa, irmãos, não foi pouca coisa, é um sangue tão puro, tão precioso, é um sangue santo que foi derramado naquele madeiro, ele passou por todo tipo de humilhações, irmãos. O Salmo 22 aqui, ele nos conta todas as espécies de humilhações, né, que ele passou. Vamos ler aqui de novo.
Ó, aqui diz assim, eu grito de dia e não me respondes, de noite eu nunca tenho descanso. Então, antes do madeiro, irmãos, né, a gente sabe a oração que ele fez ali no Getsêmani, que ele suou sangue, isso ele diz, né, na medicina, um alto grau de angústia, tá? Depois aqui, eles gritavam, não, quanto a mim sou verme, aqui no 7, quanto a mim sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Vamos ver os versículos aqui. Matitiava em 7,39, os transeuntes injuriavam-no meneando a cabeça. Marcos também diz aqui, né? Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo, em 3 dias o edificais, né? Então debochavam dele, escarneciam dele, tá? Aqui, Lucas 23:35, o povo permanecia lá a olhar. Os chefes, porém, zombavam e diziam, a outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Iá, o eleito. Então ele foi totalmente humilhado, escarnecido. Todos os que me veem caçam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça, né? Como a gente leu antes. Voltou-se a Yahweh, que ele o liberte. Vamos ver o que diz esse voltou-se aqui, irmãos. Volta-te, não sei. Que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Gente, isso aqui é uma frase totalmente maligna, tá? Porque o inimigo ele vem colocar dúvidas na nossa cabeça. Então, às vezes a gente está assim passando por muitas tribulações, aflições, angústias, né? E o inimigo ele vem e diz justamente essa frase, irmãos. Voltou-se, quer dizer, se achegou a Yahweh, né? Que Yahweh te liberte, que te salve, se é que te ama, né? Então já vem colocar dúvida na mente, né? Ali veio colocar dúvida através usando pessoas ali. Será que realmente você é amado do teu pai? Né? Então isso é característico do inimigo das nossas almas. Tá? Então aqui no Salmo 71:6, desde o seio tu és o meu apoio, tu és minha parte, desde as entranhas maternas, em ti está continuamente o meu louvor. Então ele tinha certeza, né, do amor do pai. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas, aqui ele está glorificando, né? Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Então, aqui ele estava clamando, né, para que o pai não ficasse longe dele, né? Só que o pai ele não tem comunhão com o pecado, né, irmãos? Aqui cercaram-me touros numerosos. Um bando de malfeitores me envolve como para retalhar minhas mãos e meus pés, tá? Eu acho que eu pulei um pouco aqui. Não. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Baxame rodeio. Escancaro sua boca contra mim, como leão que dilacera e ruge. Eu me derramo como água, meus ossos todos se desconjuntam, meu coração está como a cera derretendo dentro de mim. Isso tudo é a angústia que ele estava sofrendo, né? E aqueles inimigos todos cercando ele ali. Seco está meu paladar como um caco, minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Cercam-me cães numerosos, irmãos. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Não é o bichinho cão, tá? Mas essa descendência de cão, tá? Então, essa descendência maligna, tá? Que ele está dizendo aqui. Um bando de malfeitores me envolve. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. Segundo, né, pessoas que estudam a medicina e relatam, né, que por causa das chibatadas que ele levou, que tinha várias coisas pontiagudas que rasgaram, né, até o ponto a pele dele praticamente foi arrancada totalmente, né, irmãos? Provavelmente foi exposto até, né, alguns órgãos, para ver que só uma chia poderia ter suportado isso, tá? Então, os ossos, olha aqui, ó, posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. Então, realmente, ele estava deplorável, né? Aqui fala das vestes, né, que foi
repartido, né? Repartiram as vestes dele, salva a minha vida da espada, meu único ser da pata do cão, novamente aqui, né, fala dessa descendência maligna, sendo que quem pisou, né, com todo esse sacrifício, né, com essa morte e ressurreição, quem pisou a cabeça da serpente foi o Mashiach, tá? Então ele derrotou a serpente. Então, irmãos, ele passou por muitas aflições, mas ele venceu. Então, em suma, né, a gente tem que ter em mente que ele venceu. Ele venceu, e se ele venceu, nós venceremos também, irmãos. Vamos permanecer firme, não vamos nos deixar abalar. Quando a gente começar a querer pensar em algo que é tão pequeno, né? Os nossos problemas são tão pequenos diante de tudo que o Mashiach passou a nosso favor. Então, que a gente venha ter aquela figura do Mashiach lá no madeiro, mas também que a gente lembre, né, que ele saiu daquele madeiro vitorioso, irmãos. Ele ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Amém, irmãos? Aleluia, glorificado seja o nome do Pai, né? E em nome do seu Filho, né? Sejam abençoados então com esse estudo e fiquem na Shalom.